Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Ó Deus Todo-Poderoso, suplicamos a Ti, Senhor, pela Tua igreja, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Pai querido, guarda cada um da graça, da vitória, sustenta os nossos irmãos, meu Senhor, com a Tua mão forte e poderosa. Ó Senhor, continua conosco, nos ajudando no nosso trabalho, no dia a dia, abençoando, Senhor, nossos lares, nossas famílias. Opera, Senhor, na vida da igreja. Guarda as criancinhas, a juventude, as famílias. Guarda, meu Senhor, os teus ministros. Opera poderosamente, meu Senhor, na vida dos meus irmãos em toda a terra. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve, Pai, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra do Senhor desde que iniciamos a nossa escola em 1988. Nós passamos alguns anos, depois entramos no ar, estamos no ano 32 e continuamos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma simplicidade e a pureza das Escrituras. Apresentamos a palavra de Deus. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, e a gente não faz muita questão ou empenho com isto, contanto que anunciemos a palavra do Senhor. Alguém não entende agora, não atende agora, depois vai atender. O nosso trabalho é continuado. Eu estou nesta fase da vida, 71 anos de idade. Aceitei Cristo com a idade de 16. Claro que neste período, nem todo o tempo, eu fui muito ativo. Mas, quando comecei a ensinar, há 52 anos, não parei mais e fui comunicando a palavra do Senhor, fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Hoje, nós vamos ministrar, meus amados irmãos, no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 24 a 33. Uma história comovente, uma história de muito sofrimento, que faz parte do histórico das nações. Segundo Reis 6 e 24. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, donde te acudiria eu, da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E ela disse: esta mulher me disse: dá cá o teu filho para que o comamos e depois comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas, dizendo-lhe eu outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. O rei, quando ouviu isto, as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro de suas vestes, como também na sua carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele.
Estava então Eliseu assentado em sua casa, como também os anciãos que estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, ele disse aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, que, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai para fora com a porta. Pois, porventura, não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? E, estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, a palavra do nosso Deus deixa muito claro: Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que está nos mais altos céus. Nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Deus fiel e santo, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores, Pai. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, nós lemos um texto dramático aqui sobre a situação dos samaritanos, a situação do Reino do Norte. O Reino do Norte. Samaria foi a capital do Reino do Norte. Quando Deus permitiu ou fez realmente a divisão do reino de Salomão, 10 tribos ficou com Jeroboão. Jeroboão administrou aquelas 10 tribos e a capital era Samaria. A princípio foi em Siquém, depois o Onri, o pai de Acabe, construiu a capital e fez realmente um grande trabalho. Acontece, meus amados irmãos, que Deus não se deixa escarnecer. O Onri, assim como Acabe, fizeram parte da história da decadência moral e espiritual de Israel. As 2 tribos fiéis, a casa de Davi, na verdade eram insignificantes em relação ao número de habitantes, em relação à extensão territorial, mas havia ainda uma lâmpada de Deus. Deus prometeu não permitir apagar a lâmpada de Davi. O Reino do Norte estava fazendo realmente uma oposição muito grande aos que queriam servir a Deus. Eles mataram os profetas de Deus, eles fizeram muito mal. E o profeta Eliseu proferiu o juízo. O profeta Eliseu proferiu o juízo. Apesar de Eliseu ter em algum momento sido uma espécie de conselheiro, de ajudador do rei, mas Deus não se deixa escarnecer. O rei queria, na verdade, que Deus aceitasse a corrupção, a maldade, a idolatria, todo o mal do Reino do Norte como se fosse normal. E não pode ser, porque o nosso Deus não se arrepende. Além de tudo, o que Deus orientou como justiça permanece como justiça. E houve
uma disposição do Reino do Norte de fazer guerra à Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, resolveu invadir o Reino do Norte, invadir Samaria. E por isso é que houve este cerco. O rei, o Ben-Hadad, enviou o seu exército e cercou Samaria. Não entra nada, não sai nada, e ficou numa situação calamitosa. Houve grande fome. Claro, houve grande fome na cidade, a capital do reino. Não entrava ninguém, não saía ninguém. E não tinha a cidade, o máximo que poderia produzir era horta, um pouco aqui, um pouco ali. Então, aqui no primeiro versículo da nossa leitura diz: sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Depois disto que, depois de algumas tentativas, o rei sírio queria dominar. Só que a gente sabe, o Reino do Norte tinha pessoas que eram fiéis a Deus. Eliseu estava lá, e Eliseu era fiel a Deus. Muitos eram fiéis ao Senhor. E por causa dos fiéis, Deus salva os infiéis. Até certo ponto. Houve, as tentativas de Ben-Hadad, que foram infrutíferas, e ele julgou que estava sendo traído por alguém do seu exército. É tanto que ele faz uma espécie de análise, e ele quer saber quem é que é a favor do rei de Israel, que está ferindo o princípio da lealdade contra o rei, contra os sírios, contra Damasco. E aparece um lá e diz: não, senhor rei, é porque lá no reino de Israel existem profetas, lá tem o Eliseu. Eliseu é capaz de saber o que o senhor fala na intimidade, no seu lar, com a sua esposa. Bom, então o rei tinha mandado prender o Eliseu e tal, e tem uma história belíssima de livramento. Aqui neste versículo 24, o Ben-Hadad, sendo mal sucedido em suas tentativas, ele cerca Samaria. Ele envia a sua tropa e cerca Samaria. Por isso é que começa aqui dizendo: depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou o seu exército, subiu e cercou Samaria. Agora é onde se processa o acontecimento, o desastre, a fome. Depois de algum tempo, eles não tinham mais nada na cidade. Então entra essa questão do versículo 25. Houve grande fome e uma cabeça de um jumento. Os animais morreram de fome, mas aqui uma cabeça de jumento, onde ainda tinha alguns que eles podiam abater, uma cabeça de jumento era comprada por 80 ciclos de prata, 80 peças de prata. E uma parte de um cabo, essa é a medida lá para secos e molhados, de esterco de pombo, eram 5 peças de prata. A fome, um terror. E o rei passando de um lado para outro, uma mulher bradou: acode-me, ó rei. E o rei, imagina como está a emoção de um sujeito que tem a iniciativa, tem a obrigação de proteger o seu povo e não tem como fazer. E a mulher diz: acode-me, ó rei, meu senhor,
Aí ele, ainda antes de conhecer a terrível história, ele diz: de onde te acudiria? Da eira ou do lagar? Na eira, onde secava os alimentos. Na eira se secava o cereal. E no lagar se fazia o vinho, se pisava as uvas. Então ele diz: de onde? Qual é a provisão que você quer? Você quer alimento? Quer ou bebida? Ele não sabia. Ele ia ouvir a pior coisa. Já estava acontecendo, mas ele não sabia. Já estavam comendo carne humana. O culpado era o próprio rei, em parte. Crimes contra Deus. Incredulidade, feitiçaria, idolatria, maldade, além da injustiça contra a casa de Davi, contra os servos de Deus, mataram os profetas do Senhor. Eliseu era sucessor do Elias, que já tinha se queixado, dizendo ao Senhor: mataram os teus profetas, eu fiquei só. Ele não sabia, claro, naquele tempo não tinha. Quem não tinha envolvimento com as autoridades, como era o caso do Elias, não sabia o que estava acontecendo. Então tinham matado muitos dos profetas de Deus, tinham feito muitas injustiças. E a mulher bradou ao rei, e ele, desesperado, diz: de onde eu teria, o que eu teria para fazer por você? De onde viria a solução? Do lagar ou do eirado? Do lagar ou da eira? Aí a mulher vai contar a história. A minha vizinha se aproximou de mim e me convenceu a matar o meu filho. Vamos matar o teu filho, comer a carne do teu filho. Depois que terminar, a gente mata o meu. Mas quando terminou, quando não tinha mais nada do meu filho, eu falei com ela e ela escondeu o seu filho. Aí o rei, que já estava sem nenhuma condição, a emoção do rei, o emocional do rei estava em frangalhos. Aí o rei se ira contra o Eliseu, que determinou aquilo ali também, por causa do pecado do povo. E o rei jura o Eliseu de morte. Ele jura o Eliseu. O rei diz, com toda a sua aflição e ira ao mesmo tempo, ele diz: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Eliseu tinha pronunciado a punição de Deus, tinha pronunciado o juízo de Deus por causa do pecado, por causa da rejeição ao Senhor. E o Eliseu estava consciente disto, era o profeta de Deus. E o rei, depois deste episódio, o rei se humilhou, rasgou suas vestes, se vestiu com pano de saco. Ele trazia o cilício sobre o seu corpo. E, mesmo tendo ameaçado o profeta de Deus, ele se humilhou, ele mudou. A situação era desesperadora. E o Eliseu estava sentado em sua casa, com alguns anciãos, algum remanescente que tinha temor. E Deus usa o profeta, o rei envia um mensageiro e vai tentar. E o rei quer realmente se vingar, matar Eliseu. Mas o profeta de Deus tinha o espírito
tinha sabedoria do céu, e o profeta de Deus avisa aquelas pessoas que estavam com ele ali. Vem a palavra do Senhor a ele, e ele diz aos anciãos que estavam com ele: vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Prestem atenção, ficai de olho. Quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai ele para fora, porque porventura não vem o seu senhor em seguida. E estando ele ainda falando, o mensageiro chegou. O mensageiro que descia a ele disse: aparece ali: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Isso era uma consequência. Não era culpa do Eliseu, era culpa do rei, era culpa do reino, era culpa da rejeição. Eles rejeitaram o bem, rejeitaram a graça, mataram os profetas de Deus, criaram uma situação para impedir que os filhos de Israel, do reino do norte, fossem a Jerusalém, sacrificassem ao Senhor, tivessem algum envolvimento. Eles criaram, foi o Jeroboão que criou os 2 santuários, um santuário em Siquém e um santuário lá no território de Dan, no final do reino. Era os 2 bezerros para impedir que o povo cultuasse ao Senhor. Com medo de perder novamente o reino do norte, de perder as 10 tribos, eles impediram isto. Mas, meus queridos irmãos, não existe, não tem como Deus perder para o homem. Era o reino do norte contra Deus. Era a casa de Jeroboão contra a casa de Davi. Era a semente da iniquidade de Jeroboão, de Onri, de Acabe, de Jezabel, contra o reino de Deus, contra o próprio Deus. Não tem como ter vitória quando se luta contra o Senhor e contra a sua palavra. Nós vamos continuar. Você vai ver o desenrolar, vai ouvir o desenrolar deste episódio na nossa continuação. Deus possa abençoar os nossos irmãos. É impossível ter vitória quando se luta contra Deus. Nós vamos orar, agradecer a Deus pela palavra. Esta palavra ainda está em nossas mãos. Nós temos liberdade. Esta liberdade que acompanhou no Antigo e no Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo estava preso, ele diz: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Aqui era uma prisão contra a palavra de Deus. Mas o Eliseu estava solto, estava livre. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, apesar de tudo. Não tem como deixar de anunciar a palavra do Senhor. Vamos orar, pedir ao Senhor pelos seus ministros, para Deus dar a hombridade, dar coragem, dar ousadia. Essa geração está se acovardando diante da mídia, diante dos governantes na nossa pátria, em nome de uma civilidade, estão adotando o animalesco. Nós não podemos jamais deixar de anunciar a palavra de Deus por causa do governo, por causa do sistema. O Brasil está sendo destruído pelas autoridades. Mas a palavra vai perseverar. Nós vamos continuar
mesmo tendo grandes prejuízos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, suplicamos pela Tua igreja. Ó Senhor, dá coragem ao Teu povo, dá graça ao Teu povo, para que continuemos levando a Tua palavra, a mensagem do céu, contra a idolatria, a feitiçaria, a maldade, a corrupção. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja, as denominações da Tua igreja, guarda os Teus ministros, os fiéis, manifesta o Teu poder, Senhor, dá graça para que haja diferença entre os Teus servos que Te amam, que amam a Tua palavra, a verdade santa, e aqueles que vivem a fantasia, o interesse, a simonia, a maldade espiritual, a negociata espiritual. Deus Todo-Poderoso, dá graça aos meus irmãos, dá, Senhor, vigor, graça, saúde, a ousadia aos que anunciam a Tua palavra com graça e com verdade. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, este memorial da oração, Tu conhece cada família, abençoa os Teus servos na cidade e no campo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.